coisa na sua vida melhor do que Deus? Não, né? O salmista diz assim: eu não tenho outro bem além de ti. Quando nós cantamos esse hino, irmãos, me leva, pastor Marcelo, uma profundidade tão grande, ao declarar que não há nada melhor do que o meu Deus. Aleluia. Às vezes eu acordo de madrugada, não com palavras, mas a minha alma cantando esse hino, meu espírito recitando isso: não há nada melhor do que o meu Deus. Por quê? Eu já provei, irmãos. O Salmo 34, no verso 8, diz assim: provai e vede que o Senhor é bom. Quem já provou aí? Quem já conhece a bondade dele? Quem já experimentou a bondade de Deus de uma maneira profunda? Eu já. Eu já estive lá quase que do outro lado. Mas a bondade de Deus me manteve vivo. Paulo César estava comentando, eu já vou fazer uma oração. Ele está vindo de um velório, eu tive um velório agora à tarde também, fiz um culto fúnebre. É interessante que a gente vê as pessoas ali em volta do caixão, chorando, umas lágrimas de remorso, porque perderam oportunidades de falar para o outro que o amava, perderam a oportunidade de liberar perdão enquanto a pessoa estava viva. E aí entra aquele momento do desespero, né? E eu fico observando, irmãos, quanto tempo a gente perde na vida de coisas boas, pastor. Quantas oportunidades nós perdemos de falar para alguém que está do nosso lado que nós o amamos, de pedir perdão quando nós ferimos alguém, ou de perdoar quando nós nos sentimos feridos. E às vezes a gente espera para um momento que não vai mais resolver. Deus tem gerado muito no meu coração a necessidade da restauração da comunhão da igreja. Porque quando nós falamos que temos comunhão com Deus, mas se eu não tiver, Vitor, comunhão contigo, eu nunca posso dizer que tenho comunhão com Deus. Se você não tiver comunhão aqui, a sua comunhão com Deus, ela está arranhada. Eu não vou pedir para você olhar para o irmão e dizer que você o ama. Talvez você pode mentir. Mas nós devemos amar Deus. Se porventura tem alguém que você não consegue amar, mas a pedir para Deus: Senhor, me ensina a amar essa pessoa. Eu estou lendo um livro e uma frase dele que me chamou muita atenção também. Nós temos que orar a Deus para pedir para que as pessoas ruins se tornem pessoas boas, e que as pessoas boas se tornem pessoas agradáveis. Porque tem gente que é boa, mas não é agradável. Tem gente que é bom demais, mas não dá para ficar perto, porque não são agradáveis. Vamos orar? Segura na mão do crente. Você que já está segurado, permaneça. Se você quiser dizer para ele, não diga para ele que você ama ele, mas fala para ele: eu quero te amar na mesma proporção que Jesus me ama. Repara, eu quero te amar na mesma proporção que Jesus me ama. Nem fica mandando, mas eu vou falar para ele: eu te amo, mas eu quero amar mais do que na mesma proporção que Jesus me ama. Para. Uma das marcas de Jesus em nossas vidas, Sérgio, é o amor ao próximo. Uma das marcas que Jesus está em uma igreja, Paulo César, é quando essa igreja expressa o amor de Deus. Não é pelo movimento, não é pelo barulho que nós fazemos, não é pelas obras que nós fazemos, porque tem muita gente aí fora que faz muitas obras e não conhece a Jesus, queridos. O pessoal, os espíritas, eles fazem obras muito maiores do que a igreja evangélica faz. Tem um monte de gente que nunca esteve em uma igreja que faz obras grandiosas. Então não é pelas obras que nós fazemos que nós seremos conhecidos, mas sim
nós vamos demonstrar uns pelos outros, aí nós vamos expressar que Jesus está em nossas vidas. Jesus, ele fez uma oração dizendo: Pai, que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, assim todos verão que eles são meus discípulos. Você só vai expressar que você é um discípulo de Jesus se você andar em comunhão com o seu irmão. Nós só podemos, pastor Adriano, expressar que nós somos verdadeiramente discípulos se nós tivermos comunhão uns com os outros. Se não tiver, alguma coisa está errada em nossas vidas, queridos. E nós vamos cantar esse hino de novo. Não há nada melhor do que o Deus, mas nós vamos orar. Eu gostaria que nesse momento você segurasse uma mão desse crente. Oh meu Deus, eu não ore por você, não ore por ele, demonstre o seu amor por ele, orando pela vida dele. Querido Deus, nós declaramos, ó Pai, que não há nada melhor do que o Senhor em nossas vidas. Senhor, nós queremos viver na intensidade, meu Deus, do teu amor neste lugar. Eu oro, meu Deus, pela vida dos meus irmãos, eu oro por esta igreja, eu oro, meu Deus, por este povo, Senhor. Eu oro, meu Deus, por esta família, Deus. Homens e mulheres que estão aqui, Senhor, todos querem chegar, meu Deus, ao mesmo lugar, Pai. Todos querem, meu Deus, os céus, Pai. E somente a tua bondade, Senhor, pode fazer isso em nós. Para que através de nós, ó Deus, o mundo conheça Jesus, Pai. Para que através, ó Deus, da nossa aliança, Pai, uns com os outros, o mundo possa conhecer o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus, ó Deus, perdoa-nos, ó Deus, quando nós falhamos, quando nós falamos mal, meu Deus, dos nossos irmãos, quando nós, meu Deus, julgamos os nossos irmãos, quando nós não entendemos a fraqueza dos nossos irmãos. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Deus, restaura a tua igreja, Pai. Restaura a comunhão da igreja, Senhor. Restaura a comunhão, meu Deus, do teu povo, Pai. Nós precisamos de comunhão, Senhor. Não uniformidade, mas de unidade, Senhor. Sabemos, ó Deus, que nós podemos andar de braços dados, sem precisar concordar com tudo que o outro pensa, Pai. Mas precisamos ter comunhão, meu Deus. Que nessa noite, meu Deus, seja restaurado a comunhão da igreja, Senhor. Se porventura tem alguém em nosso meio, meu Deus, que guarda mágoas, rancores, ressentimentos, ó Deus, por brigas, por contendas, por situações dentro de casa, famílias, que muitas vezes, ó Deus, dentro da igreja apresentam a comunhão, mas em casa não tem a comunhão. Irmãos, meu Deus, que às vezes sentam do lado do outro, mas não tem comunhão um com o outro, Pai. E nós sabemos que se não tivermos comunhão, meu Deus, uns com os outros, nós não teremos comunhão com o Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus.
Jesus com alegria? Toda salva de palmas que você puder a Ele. Toda glória, toda honra, todo louvor seja dado a Ele. Porque não há nada melhor do que o nosso Deus. Nada melhor do que estar aqui, queridos. Nada melhor do que estar na presença desse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pode sentar, Deus. Tenta entender Deus, pastor. Deus confunde. O amor de Deus, irmãos, é algo assim. E somente Deus, só Ele pode explicar. Às vezes nós encontramos uma pessoa na rua, cheia de drogas. Nós atravessamos a rua, vamos do outro lado da calçada, porque nós não queremos contato com essas pessoas. Só que nunca sabemos que por trás daquela vida tem um grande homem, uma grande mulher, que um dia pode ser usado por Deus. Tem uma irmã Melissa lá de Londrina, ela mandou um áudio para o outro: pastor, eu quero fazer um trabalho nas ruas aqui, mas o povo aqui da igreja, eles não tem essa prática, e vocês aí fazem, como que eu faço? Eu falei, é simples, é amor, não tem métodos. Você tem que amar as pessoas, você tem que ir lá e demonstrar amor por elas. E às vezes, uma palavra, pastor Marcelo, que a gente libera para um morador de rua pode mudar a vida dele. Tem gente que fala, perda de tempo fazer esse trabalho, as pessoas não querem nada. É claro que a gente encontra umas pessoas que realmente não querem nada. Ali nós encontramos fugitivos da polícia, pessoas que ficam na rua porque não pode ter um endereço fixo. Nós encontramos pessoas que não querem saber da vida, não querem trabalhar, e lá para eles é cômodo, né? Paga aluguel, ganha comida, tem sempre um crente bonzinho, alguém bonzinho que vai lá levar o alimento que ele precisa. Mas o nosso papel é fazer o que Jesus fez: acreditar nas pessoas, curar as pessoas, levar a mensagem, levar esperança para essas pessoas aí fora. Nós somos muito conformados em estarmos em um ambiente tão agradável como este. As cadeiras não são tão confortáveis, também não são tão ruins. Não tem ar-condicionado, mas são alguns ventiladores ligados. Um ambiente gostoso. Mas aí fora é algo muito triste. Nós fazemos, desde quando abrimos a Despertar, nós já tivemos alguns cultos, Márcio, embaixo dos viadutos, muito mais espiritual do que muitos aqui na igreja. Nós fizemos um culto embaixo do viaduto no Raposo Tavares, ali em Cotia. Tinha umas ratazanas, irmãos, que a Edna não podia andar montada na ratazana. Não encostava o pé no chão, não, tá? A Edna, a Ellen, a Tainá. Mas naquele dia, as pessoas que estavam ali pediram uma harpa e começaram a louvar, pastor Marcelo, que deixou todos nós envergonhados com a maneira que aquelas pessoas adoravam a Deus. Eu voltei de lá sem blusa, sem Bíblia, só não tirei a calça e não dava vontade de cueca, irmãos. Mas o que dava para dar para aquelas pessoas ali, nós entregamos. O Luciano estava, né, Lu? O Luciano ficou olhando e falou: gente, eu quero cantar igual ela. Queridos, vamos para a palavra. Eu já vou entrar direto na mensagem concernente à ceia, para nós ganharmos tempo e não ultrapassar exageradamente o horário. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo aí. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11. Pode ficar sentadinho mesmo. Eu quero ser objetivo. A partir do versículo 17, na versão NVI, vai nos dizer assim: entretanto, nisso que lhes vou dizer, não os elogio, pois as reuniões de vocês mais fazem mal do que bem. Em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês. E até certo ponto eu creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais dentre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um
come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um fica com fome, outros se embriagam. Será que vocês não têm casa onde comer e beber? Ou desprezam a igreja de Deus e humilham os que nada têm? Que lhes direi? Eu os elogiarei por isso? Certamente que não. Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem, em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, não receberíamos juízo. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, estamos sendo disciplinados, para que não sejamos condenados com o mundo. Amém? Até aqui. Feche os teus olhos. Pai, aqui está a tua palavra, Senhor. E eu creio, meu Deus, que a tua palavra ela tem sempre endereço certo, Pai. E ela jamais volta vazia. Antes ela produz o resultado para o qual, meu Deus, ela é mandada. Senhor, que nessa noite nós sejamos ministrados, ó Deus, pela tua palavra. Que não seja nada de mim, mas que seja pelo teu Espírito, Senhor. Nós estamos em uma noite, meu Deus, de comunhão. Nós vamos ceiar daqui a pouquinho. Mas que a nossa ceia, meu Deus, seja uma ceia consciente, Pai. Que nós possamos fazer com discernimento, Pai. Senhor, que nós sejamos ministrados, ó Deus, sobre a necessidade de nos arrependermos, ó Pai. Para que assim, meu Deus, nós possamos estar continuamente na tua presença. Continue falando aos nossos corações neste lugar, Pai. Em nome de Jesus. Amém, queridos. Irmãos, quando a gente lê a história da igreja, principalmente a igreja de Corinto, nós vemos uma igreja trabalhosa, uma igreja que teve muitos problemas, aliás. Uma igreja que Paulo teve muita dificuldade, não só Paulo, mas os homens de Deus que passaram por ali. E quando nós lemos aqui esse texto, muitas vezes nós interpretamos como uma exortação contra o pecado, contra um monte de coisas. E na verdade o que Paulo queria trazer para a igreja era a necessidade de andar, Tiago, em comunhão. Paulo queria mostrar para a igreja que a unidade valia muito mais do que os conhecimentos que eles tinham. E Paulo diz aqui que quando eles se reuniam ali, não era para melhor, mas era para pior. Porque aqueles que tinham uma condição um pouco melhor, eles levavam as suas comidas, porque ele fala de uma ceia, mas não é essa ceia que nós estamos participando aqui hoje. Só que quem tinha mais condições, levava do bom e do melhor. Mas os que não tinham, passavam necessidade. E não era esse o propósito, e nunca foi esse, irmãos, o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é a unidade. O propósito do Evangelho, Thalita, é fazer com que nós nos preocupemos uns com os outros. O propósito do Evangelho não é gerar pessoas que se sentem grandes, porque na verdade não existe ninguém grande. Não existe ninguém que seja melhor do que ninguém. Alguns podem ter mais dinheiro, alguns podem ter um grau de escolaridade mais avançado, algumas pessoas são mais, conseguem adquirir mais sabedoria, mais facilidade às vezes para interpretar a Bíblia, outros não. Algumas pessoas conseguem desenvolver grandes talentos, outros já têm certas dificuldades.
Mas certo é, Adson, que todos nós temos o mesmo valor diante de Deus. Eu já vi algumas pessoas, por ter um grau de conhecimento elevado, humilhar quem não tem. Já vi pessoas aqui humilhar pessoas porque achavam que conhecem mais do que os outros. E por mais que nós achamos que conhecemos, irmãos, ou por mais que nós realmente conheçamos, nós não temos o direito de humilhar ninguém pelo nosso grau de conhecimento. Por mais formação que nós tenhamos, nós não temos o direito de humilhar quem não tem formação nenhuma. Porque às vezes uma pessoa ela não tem uma formação acadêmica, mas ela tem vida com Deus. Às vezes ela não tem um profundo conhecimento da Bíblia, mas ela tem vida de oração. Talvez a pessoa ela não consegue subir aqui e pregar o Evangelho, pregar uma palavra com eloquência, mas ela consegue chegar, como o Márcio disse, embaixo de um viaduto e olhar para um mendigo lá e dizer, olha, Jesus te ama e pode mudar a sua vida. E o que eu tenho de diferente, porque eu subo aqui e prego, de alguém que vai lá embaixo do viaduto e fala para o mendigo que Jesus ama ele? Nada. O que eu posso ter de diferente, se de repente eu tenho alguns diplomas pendurados na minha parede, que eu não tenho nenhum, né? Mas se eu tiver, o que me faz ser melhor do que alguém? Se você consegue, sabe, expressar com facilidade palavras bonitas, se você consegue falar problema, enquanto alguns falam problema, qual a diferença? Sabe, irmãos, uma das coisas que Deus tem falado muito, muito ao meu coração, para esse tempo da igreja, é a necessidade de restaurar a comunhão, irmãos. Porque uma igreja sem comunhão, ela não prospera. E quando fala de comunhão, irmãos, não está falando de conformidade. Jesus ele não quer conformidade, ele quer unidade. Conformidade é você se conformar com o que os outros fazem. Não. Eu posso andar com você de braços dados, sem concordar com o que você está fazendo. Mas eu preciso aprender a respeitar meu irmão. Um dos maiores conflitos da igreja nos dias de hoje é a falta de respeito. É o achismo. Eu me acho tal, e se não for do meu jeito, não funciona. E quem é você, além de um pedaço de barro que Deus usa? Quem sou eu, além de um pedaço de barro que quando Deus quer usar, pastor, ele usa. E quando ele não quer, fica igual o jumentinho que Jesus andou nele, irmãos. O jumentinho no dia seguinte ficou todo eufórico, né? Vou voltar lá porque eu passei pela rua, jogaram ramos, gritaram, ovacionaram. Aí ele voltou sozinho, sem Jesus. Levou foi pedrada. Porque foi ovacionado, mas não ele, mas quem estava sobre ele. E tem gente que se engrandece achando que é alguma coisa, mas se Jesus tirar as mãos de sobre nós, queridos, nós não somos mais nada. Eu falo que nós somos como uma luva, Paulo César. Uma luva, sem uma mão dentro, ela não serve para nada. E se a mão de Jesus não estiver em nós, querido, você pode pegar o violão, fazer o barulho que você quiser, vai incomodar os ouvidos de quem estiver perto, mas não vai trazer graça para ninguém. Com a voz linda que a Adida tem, mas sem Jesus é só uma cantora que vai fazer barulho, mas não vai trazer a essência da presença de Deus. A pregação pode ser o maior pregador que existe, queridos, o maior conhecedor da Bíblia, mas sem a presença de Jesus na vida dele ou dela, é só apenas uma pregação que não vai mudar a vida de ninguém. Porque o que traz a transformação nas vidas, queridos, é a presença do Espírito Santo em nós. O que faz você chegar perto de alguém e esse alguém se sentir bem perto de você é a presença de Deus que você carrega. Porque se você não carregar a presença de Deus, você é só um jumentinho depois que Jesus desceu dele, que não serve para nada. E Paulo estava orientando a igreja de Corinto sobre a necessidade da comunhão. Paulo estava falando aqui da unidade da igreja.
Ele diz: eu não vou elogiar vocês, porque quando vocês se reúnem, não é para melhor, mas é sempre para pior. Vocês fazem coisas que não são aprovadas por Deus. Existia acepção de pessoas na igreja. E nos dias de hoje, será que nós temos essa mesma situação? Mas Deus, Ele quer trazer a restauração para a sua igreja, irmãos. Eu tenho sido muito ministrado, como eu já disse, sobre a preocupação de pregar a restauração, pastor Adriano, da comunhão da igreja. Porque uma igreja em unidade, irmãos, essa igreja cresce. Se você ler a história da igreja primitiva, a Bíblia diz que as pessoas estavam sempre juntas, na oração, no partir do pão, tudo o que ia fazer era em unidade. A Bíblia diz que ninguém tinha falta de nada, porque quem tinha propriedade, quem tinha alguma coisa, eles vendiam, entregavam aos apóstolos o valor, para que fosse dividido entre a comunidade que não tinha nada. Irmãos, nós vivemos em comunidade, e nós precisamos aprender a viver com as diferenças, irmãos, uns dos outros. Porque quando a gente não entende a diferença que nós temos uns dos outros, nós passamos a querer que as pessoas sejam igual nós somos. E quem diz que nós somos os donos da verdade? Quem diz que você é perfeito quando você exige que alguém seja perfeito? Deus, Ele fez bilhões de pessoas, e todos são diferentes. Todos são diferentes. Mesmo os gêmeos mais parecidos, mas alguma coisa diferente eles têm. Se não tiver nada fisicamente, experimenta ver se a digital dele é igual. Isso é a sabedoria de Deus. E nós, como igreja, nós temos que lutar para isso, irmãos. Quando você se sentir ferido por alguém, não fique bravo com esse irmão que te feriu, não. Entenda ele, porque se você parar e refletir, em algum lugar na sua caminhada você também feriu alguém. Só que nós somos dodóis, né? Nós não aceitamos que faça conosco, mas temos facilidade de fazer com as pessoas. O que eu entendo, irmãos, é que para esse tempo que nós estamos vivendo, os poucos dias que restam para a igreja aqui na terra, quem está esperando Jesus voltar? Eu estou. Não só esperando, como crendo. Porque todos os sinais que nós estamos vendo, irmãos, está declarando que a volta de Jesus está mais próxima do que nós estamos imaginando. Aleluia! Então, por esses poucos dias que resta para a igreja, irmãos, é tempo de arrependimento. É tempo de nós colocarmos a nossa vida diante de Deus e dizer: Senhor, eu preciso mudança para a minha vida. Senhor, eu me arrependo porque eu tenho agido de maneira louca, achando que estou fazendo tudo certo. Hoje, mensagens bonitas que nós vamos ouvir, pode ser que não vai mudar mais a nossa vida, se nós não entrarmos em profundo arrependimento diante de Deus. Como eu disse, é muito bonito nós ouvirmos umas pregações eloquentes, né? Pregadores que discorrem a Bíblia, que falam bonito, é lindo, irmãos. Mas o que adianta eu ouvir mensagens bonitas se eu não estiver disposto a mudar a minha vida? O que adianta eu sair da igreja alegre com o pregador se de repente não mudou nada da minha vida? Eu prefiro que você vá embora, às vezes até chateado comigo, mas que vá pensando no que você ouviu. Eu prefiro que quando eu terminar o culto, você nem olhe para mim se você estiver com raiva. Mas eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso orientar a igreja que eu fui chamado para ser pastor, que Jesus está voltando, e nós precisamos mudar o nosso comportamento. Nós precisamos de um avivamento, mas um avivamento de dentro para fora. Um avivamento que muda o nosso caráter, que muda a nossa conduta, que muda a nossa personalidade, que me faz olhar o meu irmão como se estivesse olhando no espelho. É esse avivamento que Deus quer trazer sobre a igreja. Deus não quer mais trazer aquele avivamento do cai-cai, não, irmãos. Houve um tempo na igreja que todo mundo que você colocava a mão, ele caía.
Caía porque queria cair, caía porque estava na moda cair. Foi o evangelho do cai-cai. Quem passou por isso? Está num culto, cai 10, 15. Vai colocar a mão, puf. Mas isso é avivamento? Não. Quando a pessoa cai e levanta transformada, aí sim. Mas quando ela cai e levanta do mesmo jeito que ela caiu, isso não é evangelho. Isso é barulho. Eu vi uma situação, não vou dizer onde nem quando, nós estávamos no culto, eu observei uma irmã, ela estava quietinha, quietinha. Aí de repente a irmã foi pregar. E ela começou a cantar um hino. Só que ela não cantou. Ela ficou Rapaz, essa irmã entrou no mistério. Só no tatatá. Falei, rapaz, que mistério é esse tatatá? Acabou o tatatá e ela sentou. Já estive em alguns cultos, bati no pandeiro, o pessoal saiu do mistério. E o que aviva a igreja é a palavra, irmãos. O louvor é para quebrantamento do nosso coração. A adoração, ela faz parte do culto e tem que existir. Mas nós temos que fazer um culto racional, um culto inteligente, irmão. Você tem que absorver o culto para você sair da igreja transformado. Porque tem gente que vai da igreja, faz um barulho danado, e quando acaba, quando for o culto, foi uma bênção. E a palavra? Nem sei o que pregou. O que mudou a vida? E o evangelho que não transforma a vida não é evangelho. O evangelho muda a vida. E Paulo orientou a igreja de Corinto aqui, que aquele que comesse do pão, bebesse do cálice, indignamente, sem discernir o corpo do Senhor, ia comer e beber para a sua própria condenação. Eu quero convidar você a se colocar aqui para nesse momento. Eu não sei qual é o seu grau de relacionamento com a igreja que você faz parte, com a comunidade que você vive, com a sua família. Nós já tivemos pessoas aqui, irmãos. Eu falei dos trabalhos de rua que nós sempre fizemos. Eu já vi pessoas saindo daqui com cobertor, com roupa de frio, com um monte de marmita, ir na rua, abraçar, chorar, mas não conseguia ter relacionamento com os pais, não conseguia ter relacionamento com o esposo, com a esposa, não conseguia ter relacionamento com os filhos. E o que adianta eu ir lá fora, fazer uma boa obra, mas eu não consigo ter relacionamento aqui? Se dentro da minha casa eu não tenho um bom relacionamento com a minha esposa, se eu não consigo tratar bem as pessoas que me rodeiam, às vezes, irmãos, nós vivemos uma fantasia. Não dá para viver uma fantasia. Não dá para a gente ter dupla personalidade. Nós temos que ter uma só. O nosso caráter, ele tem que ser transformado a cada dia. Eu preciso todos os dias melhorar um pouquinho. Eu preciso todos os dias pensar quem eu estou sendo, o que eu estou fazendo, como que as pessoas que me rodeiam estão me vendo, o que eu estou representando na sociedade quando eu convivo com ela. Eu preciso todos os dias olhar para mim mesmo e perguntar para mim mesmo: eu estou sendo um canal de bênção? Eu estou sendo uma pedra no sapato de alguém? Eu tinha uma chefe, ela me ganhou para Jesus, ela falava que no céu eu era uma pedra na coroa dela, aqui na terra eu era uma pedra no sapato. Porque ela me ganhou para Jesus, eu comecei a pregar para todo mundo. E ela ficava brava comigo. Você quer falar de Jesus, vai falar na sua casa, na igreja, na empresa, não. Estava certo, era isso. Mas Deus começou a ser tão bondoso comigo, pastor.
Eu orava pelas pessoas na loja, Deus curava, aí o comentário surge, né? Um monte de gente na loja. Irmão, o senhor ora por mim, irmão, o senhor ora por meu filho. Aí tinha sempre os fofoqueiros, né? Eu já ligava para ela. Mas eu fiquei tão feliz esses dias, essa semana. Ela me demitiu em 2003, ela me demitiu da empresa. Ela me chamou no escritório dela e disse assim: Valdo, eu estou demitindo você porque você é bonzinho. E a empresa não precisa mais de gerente bonzinho a você. Eu falei: tá bom, chefe. Se a senhora quiser mandar embora, eu estou pronto. Mas eu não vou mudar o meu caráter, ser ruim com as pessoas por causa do salário que eu ganho. Em 2013 eu ganhava R$6.000 por mês. E fui demitido. Passei uns 15 anos sem ver essa pessoa. Mas eu tenho um amor muito grande pela vida dela, muito grande. E como ela sumiu, ela saiu de cena, mas eu orava a Deus e cheguei a falar para Deus: Senhor, ainda que seja num leito de hospital, eu quero vir encontrar essa pessoa. Aí um belo dia, eu recebo um convite no Facebook. Ela me chamando. Aí eu aceitei. Aí ela contou toda a história. Ela passou um processo muito difícil. Nesse processo ela se isolou de todo mundo. Todas as pessoas do conhecimento dela, ela se isolou deles. Entrou em depressão, sofreu muito. Mas Deus restituiu ela, pastor Marcelo. Eu fui lá em Santo André só para dar um abraço nela. E essa semana ela me ligou e disse assim: Valdo, eu já conversei com meu marido. Nós vamos sair daqui de Santo André, vamos passar uma tarde na sua casa, vamos tomar um café com você. E eu quero ir na igreja que você é pastor. Gente, pensa como isso alegrou meu coração, amém. Porque ela dizia que eu era uma pedra no sapato dela aqui na terra, mas no céu era uma pedra na coroa. Que ela me ganhou para Jesus, eu fui ganhando gente por Jesus. Uma das últimas, nós já vamos orar. Ela tinha me proibido de falar de Jesus na casa do pai lá do Pirajussara. Você está proibido, se for falar, vamos embora. E eu ganhei um espírita para Jesus. E ele aceitou Jesus. No mesmo dia ele foi para o hospital e ele estava com câncer. Em 30 dias o câncer matou aquele homem. Com 25 dias que ele estava internado, ela me ligou e disse assim: Valdo, você sabe que o Augusto é espírita? Eu falei: não, dona Vanete. Eu sei que ele era espírita. Está sendo gravado e ela vai assistir. Você corta. Não é mentira. Se ela assistir também não tem problema, ela sabe disso. O Fran falou: por quê? Você pregou para ele? Eu falei: preguei, e ele aceitou. Aí foi feito um silêncio. Eu pensei: estou demitido, né? Não podia falar de Jesus. Aí ela, depois de alguns minutos, ela voltou a falar e falou: olha, eu estou sofrendo, eu sei por quê. Eu parei de evangelizar. Eu tentei te proibir a falar de Jesus. Mas não para não. E aquele homem morreu salvo para a glória de Deus. Aleluia! Voltando aqui, irmãos. Vamos andar em unidade? Vamos viver em unidade, porque nós somos uma família. Márcio falou algo aqui muito profundo. Em João capítulo 1, no verso 12, a Bíblia diz assim: todos quanto receberam, foi-lhes dado o direito de serem feitos filhos de... Quem já recebeu Jesus aqui? Todos. Então você é filho. Todos somos filhos. E tem pessoa que realmente tem dificuldade de entender essa paternidade. Ele se sente largado. Não, você é filho e pronto. E como filho, o direito é o mesmo para todos. Sim ou não? O senhor tem quantos filhos, pastor Marcelo? 3, né? Ama um mais que o outro? Tudo igual, né? É claro que tem aquele que dá mais chamego para vocês. E acaba tendo mais atenção, é normal isso. Mas o pai ama todos iguais. Tem filho que não se aproxima dos pais, dá trabalho, é rebelde, é obediente. Mas o pai ama da mesma maneira, mesmo sendo rebelde, o pai ama, não concorda com a rebeldia, mas o pai ama, sim ou não? Não vou perguntar quem tem filho rebelde, não. Crente não pode ser rebelde. Crente tem que ser bonzinho, irmãos. Filho crente tem que ser obediente aos pais. Mas mesmo que o filho dê trabalho, o pai não vai gostar da atitude, mas não vai deixar de amar o filho. Você quer ver um pai bravo é mexer com o filho. A gente está falando, mexe comigo, mas com o meu filho não. O filho pode ser um abençoado, para não falar outra coisa. Quantas mães que amanhece o dia lá no Caminhão de Osasco, ninguém aceita, mas a mãe vai visitar.
porque o pai e a mãe amam o filho. Então, se você se sentir desprezado, tire isso da sua mente, porque você é filho e o pai te ama. Amém? Você é filho. Ô Josina, que bom te ver, Josina. Glória a Deus. Ela fez um coraçãozinho para mim. Glória a Deus. E como filhos, irmãos, imagina um pai que ama todos os filhos e que não aceita que ninguém fale mal do outro. Será que sua mãe fica feliz de alguém falar mal do Ezequiel? Se você ficar falando mal dele, sua mãe fica brava com você? É filho. Mesmo que você esteja com razão, mas é filho, é aceitar. E voltando para a igreja, nós somos filhos. Então quando você, quando eu, quando qualquer um de nós, irmãos, falamos mal de um irmão, ainda que esse irmão nem fique sabendo, isso mexe com o coração de Deus. Isso fere o coração de Deus. Então o conselho é, não fale mal. Ainda que você não concorde com o que ele fez ou com o que ele faz, ore por ele. Lembra do que eu falei no começo? Ora para Deus transformar essa pessoa que você acha ela ruim em uma pessoa boa. E a pessoa que você acha ela boa, ela seja uma pessoa agradável. Essa tem que ser a nossa vida, irmãos. É orar pelas pessoas. É viver em comunhão. Eu quero que você nesse momento, com os seus olhos fechados, sem olhar para ninguém, entre nesse propósito aqui agora. Faça uma oração de arrependimento. Ore a Deus agora. Um minutinho para você orar. Ó Deus, me perdoa. Porque às vezes eu não sei viver em comunhão. Eu não sei viver em comunidade. Eu sou egoísta. Eu sou chato. Eu falo muito. Eu não entendo as pessoas. Eu brigo por qualquer coisa. Eu perco a estribeira por qualquer coisa. Meu pavio é curto. Pede perdão, fala, Senhor, me perdoa. Porque voluntariamente ou involuntariamente eu machuco as pessoas com o meu jeito de ser. Às vezes eu não sou tão agradável, Senhor. Tem pessoas que às vezes não gostam de ficar perto de mim. Às vezes eu não gosto de ficar perto de alguém pela minha chatice. O seu arrependimento vai trazer para você um avivamento nessa noite. A sua sinceridade diante de Deus pode mudar a sua história a partir de hoje, em nome de Jesus. Talvez você esteja passando por processos e mais processos, e você não entende o porquê dos processos. Porque você está carregando fardos que não é para você. Você está carregando alguns pesos que não é para você. Entregue tudo nessa noite diante de Deus, em arrependimento. Sabe, às vezes você é aquela pessoa que é meio que intragável. Você sabe disso. Que quem é chato sabe que é chato, irmãos. Mas tem pessoas que gostam de ser chato. Mas não goste não. Peça para Deus te mudar. Peça para você ser uma pessoa agradável. Uma pessoa que todo mundo tenha prazer de estar perto de você. Tem gente que tem a síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Não, você não pode morrer assim. Aceite mudanças na sua vida. Aceite restauração de Deus para a sua vida. Aceite mudança para o seu caráter, seu comportamento. Aceite mudança para as suas arrogâncias. Aceite mudança para as suas chatices. Você declara que é uma pessoa chata? Aleluia. Entenda que esta palavra ela vem do céu para as nossas vidas, porque Deus quer restaurar a comunhão. Deus quer restaurar a unidade. Deus quer restaurar as nossas vidas. Nós precisamos viver mais leve, irmãos. Tem gente que vive carregando peso, vive carregando fardo. Tem gente que está com dor na coluna, está torto, de tanto carregar fardo. Entrega seus fardos hoje para Deus. Aleluia! Fala, Deus, eu não vou carregar mais fardo que não é para mim. Jesus disse: glória a Deus. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Pega o fardo de Jesus. Aleluia! Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração,
E encontrareis descanso para a vossa alma. Quando eu falei da coluna, irmãos, eu estou falando do mundo espiritual. Não estou falando de doença física, não. Tem pessoas que estão corcunda porque está carregando fardos desnecessários. Às vezes tem gente com problema na coluna e fala, nossa, não é isso não. É espiritual que eu estou falando. Tem gente que não se levanta, irmãos. Ele dá uns passos muito bem. Mas você pensa, agora vai, daqui a pouco ele está de volta. No mesmo local que ele parou. Mas por quê? Porque ele não busca mudança para a vida. E se não tiver mudança, Reginaldo, não tem como Deus trabalhar. Se eu não desejar ser transformado, nada pode mudar a minha vida. Mas que em nome de Jesus, dentro dessa palavra da comunhão que Paulo estava ministrando para a igreja de Corinto, dentro do que Deus ministrou no meu coração enquanto eu orava no período da tarde, para esta mensagem, essa palavra possa fazer efeito na minha e na sua vida nessa noite. Amém? Você recebe essa palavra? Você quer mudança para a sua vida de verdade? Se você é bom, você pode melhorar, tá? Você acha a última bolacha no pacote que você não é, tá? Você acha a última Coca-Cola do deserto que você não. Você é cheio de falha e precisa de mudança. E tem gente que acha, não, eu não preciso, essa palavra não é para mim. É para todos nós, irmãos. Porque todos nós temos defeito. Porque tem gente que é tão bom que ele não aceita, né? Ele só quer mensagem que mexe com o ego dele. Quando bate, aí fica difícil. Não está bem. Mas quem tem sensibilidade ao Espírito, irmãos, ele recebe a palavra, ele olha para dentro de si, ele guarda a palavra no coração e faz igual a salmista diz: guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Aplauda Jesus. Glória a Deus.